Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso sexto Compartilha PET, que tem como tema Ensino Híbrido na Educação Infantil, Possibilidades e Desafios. Meu nome é Vilmara, eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Viçosa e estarei mediando este evento. Eu sou integrante também do Programa de Educação Tutorial, o PET Educação. O Compartilha PET é um projeto de extensão realizado pelo Programa de Educação Tutorial do Departamento de Educação, o PET Educação, da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e que tem como objetivo oferecer cursos de capacitação para os profissionais das creches filantrópicas conveniadas de Viçosa. Mas é um espaço aberto também para todos aqueles que têm interesse nas temáticas que envolvem a educação infantil. Queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer à professora Terezinha, agradecer também à Milena por terem aceitado o nosso convite de estar falando um pouquinho sobre esse assunto hoje. Vou fazer a apresentação delas e depois passarei alguns informes. A professora Terezinha, ela é professora adjunta do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. Ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, São Paulo. Ela é mestre em Educação pela Faculdade de Educação do UFG, Goiás. Ela fez especialização em Planejamento Educacional e Educação Infantil pela PUC, Goiás. Ela fez graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Pará. E, além disso, ela é coordenadora do GEPSENA, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa Infância e Criança em Cena. A Milena, ela é estudante do 6º período do curso de enfermagem. Atualmente, ela é presidente da Liga Acadêmica de Enfermagem da Saúde da Criança e do Adolescente, o LAECENTE. Obrigada novamente por terem aceito esse convite. Vou passar a palavra para elas, mas primeiramente eu queria falar que vamos ter inicialmente a fala, depois abriremos para as perguntas, então quem tiver dúvida pode ir colocando no chat, que depois a gente vai passar as perguntas. A lista de presença para o certificado será também passada no chat, então preencham com bastante atenção para não ter erros. Vou passar agora, então, a fala para a professora Terezinha. Agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom evento. Olá, bom dia. Agradeço a apresentação tão afetuosa, né, da Vilmara. Agradeço o convite, né, e o acolhimento dos estudantes do PET. Eu me sinto muito honrada e muito feliz em estar compondo essa atividade ao lado de estudantes tão comprometidos, criativos, né, corajosos e audaciosos, né. Parabenizo também a professora Cristiane Baquim, que está à frente das atividades do PET, é uma ação extremamente importante na formação dos estudantes, né, salve, né, esse espaço aí, um grande salve. Quando a estudante Vilmara me convidou para conversarmos sobre esse tema, eu confesso que eu fiquei pensando, né, dia, semana, sobre como desenvolver essa temática. Pensei em desenvolver a partir de várias abordagens, né? Pela minha própria formação, eu pensei em desenvolver pelo viés conceitual, mas devido à urgência do tema, eu pensei em algumas considerações mais pontuais. Que pudesse provocar reflexões, mas, ao mesmo tempo, que pudesse também indicar pistas, né, para a busca e para a construção de outros debates, de outros caminhos. Então, aqui, né, esse é meu esforço. A minha fala, nessa perspectiva, ela está dividida em 2 momentos. Eu vou compartilhar aqui o slide para ficar mais didático, e também para vocês acompanharem de uma forma, né, mais concretas. Eu vou fazer a apresentação e daí eu já continuo a minha fala aqui.
Desculpa, aqui. Eu não estou vendo o chat nesse momento, então eu espero que a visualização e o áudio estejam ok. Eu peço aí a Vilmara, se tiver alguma questão em termos, né, de algum problema técnico aí, que ela me avise aqui pelo celular, que eu estou acompanhando também pelo celular aqui. Eu não estou visualizando o chat nesse momento. Tá ok, Terezinha. A gente está conseguindo ver e te ouvir bem. Beleza, então. Então, como eu estava falando, eu vou dividir minha fala a partir de dois momentos. Vou falar um pouco, inicialmente, sobre o conceito de ensino híbrido e educação infantil, o que é o ensino híbrido, o que eu estou compreendendo de educação infantil, são os meus pontos de partida. E para falar das possibilidades e os desafios, eu busco, então, uma ação política e coletiva, né? E aí, então, eu vou recorrer ao movimento de interfóruns da educação infantil, eu vou recorrer às ações que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo enfrentadas nesse movimento de interfóruns da educação infantil no Brasil, até porque é um movimento coletivo que integra, né, os vários fóruns estaduais. Então, não há como pensar essas possibilidades e esse desafio de uma forma individual, de uma forma institucional e de uma forma municipal. Para pensar as possibilidades, desafios do ensino híbrido no atual contexto, eu parto do princípio que é importante uma ação coletiva, né? Então, eu destaco aqui esse movimento de interfórum que, desde a década de 90, 1999, ele tem enfrentado questões históricas, né? Várias questões históricas já foram enfrentadas, e o movimento de interfórum sempre se posicionou de uma forma corajosa, de uma forma resistente a essas questões. E hoje o nosso desafio é o enfrentamento do ensino remoto no contexto da educação, no nosso caso aqui, em relação à questão da educação infantil, tá? Então, só para contextualizar, o movimento de interfóruns do Brasil, ele é uma organização autônoma, integrada por movimentos sociais, de caráter interinstitucional e suprapartidário, comprometido com a educação infantil. Tá? Eu até coloquei que está no slide o endereço eletrônico, porque a ideia mesmo é compartilhar, tá? Eles têm um site, estão nas redes sociais, na página do Facebook, e nos ajudam muito, nós, professores, estudantes, que estamos enfrentando esses desafios postos, né, na educação infantil nesse contexto da pandemia. Então, ele é um movimento, ele que defende a garantia do acesso ao atendimento de qualidade a todas as crianças de 0 a 5 anos de idade, né? Também ele tem fortalecido o campo de conhecimento e de atuação dos profissionais da educação infantil no nosso país. Ele integra também atividades acadêmicas, os movimentos sociais de educação, o movimento de mulheres, o movimento dos LGBTs, das pessoas negras, das entidades sindicais, das associações de gestores públicos, de conselhos municipais, da organização da sociedade civil. Então, o movimento interfórum, ele representa o discurso, a fala, né, dos educadores, né, dos envolvidos movimentos sociais que estão aí na frente do nosso, na contramão do nosso país. Né? Então, é um movimento que vai contra, né, entre aspas, é um movimento contra-hegemônico, porque nós estamos fazendo um movimento contrário a tudo que está sendo colocado governamentalmente para nós educadores. Então, eu gostaria de fazer essa apresentação, né, porque ao apresentar dados, né, coletados nesses documentos, eu estarei compartilhando
nesse contexto da pandemia, a forma, né, como o movimento Interfórum tem enfrentado esse contexto. E compreendo que em momentos difíceis como esse, é imperativo darmos as mãos coletivamente para enfrentarmos os desafios e os ataques aos direitos humanos da criança. Por isso, é desse lugar, né, esse é meu lugar de fala. É só a partir de uma ação coletiva, acompanhando todas as ações do movimento Interfórum, que é possível destacar aqui possibilidades de desafio. Não vejo uma outra saída, se não for uma saída coletiva, se não for uma saída política, nesse contexto tão desafiador que nós estamos vivendo. Tá? Então, essa é uma breve apresentação, assim, do lugar, do meu lugar de fala e como eu vou abordar esse tema com vocês. Eu trago, então, inicialmente, né, como esse meu primeiro momento, segundo momento, né, o primeiro foi a apresentação. Destacando, então, o conceito de ensino híbrido. Então, eu recorri a esse texto, a um dos textos desse livro, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia da Educação. É um livro que está aí desde 2015, tendo como organizadores a Lília, o Adolfo, Tanzi Neto, o Fernando, né? Então, eles organizaram esse livro em 2015, e tem um texto, o primeiro capítulo desse livro, tem um texto do José Morin, e ele traz aí um conceito de híbrido, né? Híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado. Tudo pode ser misturado, combinado. E, seguidamente, ele traz a ideia do híbrido como articulação dos processos de ensino e aprendizagem mais formais com aqueles informais, de educação aberta e em rede. Implica misturar, integrar áreas profissionais e alunos diferentes em espaços e tempos distintos. Então, aí nós já temos uma ideia do que é o híbrido, que nós estamos partindo aqui da nossa fala, essa articulação entre os aspectos informais e formais. Além desses dois conceitos, né, que estão, do José Morin, que estão nessa obra, eu destaquei, eu trago também um outro conceito do que é o ensino híbrido, a partir de um documento que foi divulgado, né, produzido e divulgado no Guia dos Guias Covid-19, no site do Movimento Interfórum do Brasil, esse que falei inicialmente para vocês. Então, nesse guia, a ideia do ensino híbrido é um termo designado para designar uma metodologia de ensino que combina modos diferentes de oferta no mesmo processo, como ensino presencial e não presencial, apontado como caminho a ser utilizado, sobretudo no início da reabertura das escolas. Então, aqui nós temos uma ideia, um conceito bem mais pontual, né? Que é a relação e o encontro entre o ensino presencial e não presencial, né? Utilizado aí na reabertura das escolas. Nesse sentido, eu fiquei pensando, quando eu estava pesquisando, né, trabalhando tecendo essa apresentação. Então, em alguns municípios brasileiros, nós já estamos vivendo essa realidade do ensino híbrido. Muitos municípios brasileiros já estão com ensino presencial e com ensino não presencial. No caso de Viçosa, até onde eu sei, nós ainda não estamos com essa modalidade, com essa metodologia do ensino híbrido. Nós estamos numa perspectiva aqui mais do ensino remoto, que é um outro conceito que eu trouxe a seguir. Então, só para destacar, então, nós temos no Brasil, então, alguns municípios que estão com ensino híbrido e outras que ainda não estão, ou outras que estão com híbrido, com remoto, tá?
Então, partindo do princípio aqui de Viçosa, nossa conversa, se nós estivéssemos restrito apenas aqui, talvez não seria o ensino híbrido na educação infantil, né, considerando essa realidade que nós não estamos ainda trabalhando nessa perspectiva presencial e não presencial. Ainda que nós estamos trabalhando com o ensino remoto, que são as atividades pedagógicas sem a presença das crianças, estudantes e professores, nas dependências das instituições infantis escolares, tá? Então, esse é o ensino remoto, que é a modalidade, né, que nós estamos trabalhando aqui em Viçosa, Minas Gerais, mas pode ser que em outros municípios esteja acontecendo, né, pelos meios de comunicação, nós estamos sabendo que algumas escolas já estão se adaptando aí ao ensino híbrido, que é esse retorno aí um pouco presencial e um pouco não presencial. Então, aqui na minha fala, eu vou estar conduzindo, pensando aqui, então, ensino híbrido e ensino remoto, tendo em vista o contexto que nós estamos inseridos, tá? Por isso que eu pensei em trazer apenas o conceito de ensino híbrido, mas pensando no contexto que nós estamos vivendo aqui, na cidade, eu trouxe, então, o conceito do ensino remoto, que eu acho interessante. Então, eu não vou me adentrar mais nesses conceitos, porque é só para a gente ter um ponto de partida, de qual conceito eu estou partindo. Então, é dessa perspectiva apresentada aqui para vocês. Quero tratar também do conceito de educação infantil, já que essas são as palavras-chave aqui da nossa conversa, né? Educação infantil, né? De que educação infantil eu estou falando? Né? Da onde eu estou partindo? Então, para falar da educação infantil, desse conceito, eu quero falar primeiro da origem da palavra educação. Então, educação é uma palavra que vem do latim, que é derivado de ex, que significa fora, ou exterior, né? Vem de do ser, né? A palavra é educar, né? Educare, vem de do ser, que tem o significado de guiar, instruir, conduzir. Ou seja, em latim, educação tinha o significado literal de guiar para fora, e pode ser entendido que se conduz, né, para o mundo exterior. Outra palavra que eu quero destacar é a palavra ensino, a origem da palavra ensino, né? Também é de origem latim, significa insignare, in significa em, mais signum, significa marca, sinal. Logo, a palavra ensino significa gravar, colocar um sinal, colocar uma marca. Tá? Então, nós temos aí dois conceitos que, no ponto de vista etimológico, eles têm suas diferenças, embora eles são conceitos que se intercruzam, que se complementam, mas na sua raiz, esses conceitos, eles têm origem, eles têm distinções, e é importante isso, a gente buscar esses conceitos para nós entendermos a ideia de educação infantil, de qual educação infantil nós estamos falando, de qual é a minha perspectiva de educação infantil. Então, considerando esses dois conceitos, né, e aí, pensando em educação, eu vou pegar a ideia do guiar, aquele que guia, e do ensino eu vou pegar o gravar, aquele que coloca uma marca, um sinal. Daí, eu coloco a seguinte questão: guiar ou gravar? Gravar, colocar uma marca, um sinal, é possível, né, colocar uma marca, um sinal nas crianças, e aqui quando eu penso em sinal, eu estou falando em signos, eu estou falando em sinais. É possível guiar as crianças, conduzir, ou é possível colocar uma marca, um sinal, símbolos, signos, letras nas crianças? Qual desses conceitos está mais próximos das necessidades de uma criança? Considerando o primeiro sentido, né, de guiar, qual o mais adequado? Ensino infantil ou educação infantil?
O que é que vocês acham? Vocês podem interagir no chat com o pessoal. Tem um grupo aí de estudantes pronto para estar aí conduzindo as perguntas de vocês para nós conversarmos, tá? Então, eu deixo aqui essa primeira reflexão para a gente pensar aí juntos, ou pensar depois. Tem questões que é importante desenvolver depois, né? Por ser tão profundas, tá? Então, não necessariamente a gente tá, mas são provocações que eu estou querendo fazer e provocar um debate, provocar uma conversa, tá? Esquentar aqui o nosso encontro. Então, quando eu falo ensino, estou falando no sentido de gravar, colocar uma marca. Na educação infantil, nós iremos guiar, né? Qual desses conceitos, acho que eu já falei sobre isso, né? Já perguntei, qual desses conceitos está mais próximo das necessidades de uma criança? Acho que eu já coloquei isso. Então, eu estou partindo aqui, coloquei essa questão, mas eu estou partindo da ideia do guia, né? Sejamos guias das nossas crianças. E aí eu estou falando de educação infantil, no sentido de guia, de condução, e não no sentido de colocar, gravar sinais, símbolos, marcas nas crianças. Então, eu quero fazer essa distinção e, ao mesmo tempo, dizer de qual educação infantil eu estou falando. Qual que é a concepção de educação infantil que eu estou trazendo para nós discutirmos aqui, nesse contexto da pandemia. E também, independente da pandemia, esse conceito, ele cabe para nós conversarmos aqui. Tá? Então, é desse lugar, é dessa ideia que eu quero iniciar, né? Quero continuar, na verdade, já comecei a nossa conversa. Ainda no calor dessa ideia, dessa concepção de educação como um guia, né? Como guias, professores como guias, como condutores, eu trago também uma outra concepção de educação, né? É uma concepção de educação de Rousseau, que está nessa obra Emílio da Educação. Esse conceito, ele foi construído, né, no século XVIII ainda. Sabemos que Rousseau ele tem uma contribuição importante na área da infância, porque ele vai reconhecer as necessidades infantis da criança, diferente do adulto. Então, o que é educação para esse autor, para esse filósofo? Educação para ele significa nutrir, cultivar, alimentar. Então, essa é a ideia de educação. Está muito ligado ao conceito de agricultura, né? Aquele que nutre, aquele que cultiva, aquele que fortalece, aquele que alimenta. Tá? Então, essa é a ideia de educação. Da perspectiva da criança, nos 3 primeiros livros dele, ele vai dizer que a educação das crianças, ela deve, né, ele entende, né, que significa o cultivo, a nutrição das necessidades específicas e próprias da criança. Essas necessidades passam inicialmente pelas necessidades físicas, como correr, pular, saltar, espernear, enfim. E as necessidades afetivas, o acolhimento, o afeto, a proteção. Então, esse é a ideia, da educação das crianças, cultivar as necessidades inerentes, específicas das crianças, que passam aí pelas necessidades físicas e afetivas. Tá? Então, esse é o conceito de educação, que está muito alinhado com a ideia do conceito de educação como guia. Tá? E aí eu estou já construindo aqui com vocês a ideia de educação infantil que nós estamos aqui pensando, que nós estamos entendendo, que nós estamos defendendo. Trago também o conceito a noção de educação infantil que está na LDB, Lei de Diretrizes Básicas, né, 93, 94, 96, que conduz, que direciona, que normatiza, né, o ensino brasileiro.
Então, no artigo 29 está posto que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade. Claro que sabemos que essa teve alterações em relação à idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, nós temos aqui um conceito de educação infantil. A finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, em todos os seus aspectos, físico, psicológico, intelectual e social. Não está aqui o aspecto afetivo, mas temos aqui o psicológico e intelectual. E um ponto que eu quero destacar nesse artigo é a questão da complementaridade da ação da família. Então, a educação infantil, ela é um complemento à ação da família. A educação infantil não é uma substituta da família, mas ela vem na perspectiva de complementar a ação da família e da comunidade. Penso que esses conceitos apresentados são importantes, necessários para nós falarmos do contexto atual do ensino híbrido ou do ensino remoto. E aí eu já apresentei, né, essas minhas primeiras pontos de partida. E agora, nós temos o ensino híbrido e o ensino remoto, né, como eu falei anteriormente, são as duas realidades que nós estamos vivendo no Brasil. E temos a ideia da educação infantil, mas essa educação infantil que eu estou falando é da educação infantil que eu estou pensando aqui como aquela que vai cultivar, que vai respeitar as necessidades específicas das crianças, no seu sentido mais ontológico. Se considerarmos essa perspectiva de educação infantil que eu estou defendendo aqui, nós temos questões, temos problemas, equações, temos desafios e temos possibilidades, né? Do ponto de vista conceitual, nós temos questões, temos problemas, porque ensino, como nós apresentamos inicialmente, tem uma ideia diferente de educação. Do ponto de vista social, político, nós também temos questões, temos problemas, porque nós temos uma sociedade de classe, né? Uma sociedade desigual socialmente, politicamente, né? Então, nós professores, e aqui eu não estou na educação básica agora, mas eu venho da sala de aula, trabalhei 15 anos com educação infantil, desde quando eu terminei meu curso de pedagogia, eu trabalhei em educação infantil, em Centro Municipal de Educação Infantil, como professora de turma de agrupamento de 3 anos, coordenadora de CEMEI, apoio pedagógico na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, e independente de não estar nesse contexto, na sala de aula da educação básica, estou no ensino superior hoje, mas eu sei que esse dilema, essas questões, essas equações, desafios, eles não são inerentes ao contexto atual, eles já estão dados anteriormente. E por isso que eu estou colocando essas questões, porque os problemas econômicos, as desigualdades sociais já existentes, eles afloram no contexto atual, né, no contexto do ensino híbrido, do ensino remoto. As condições das famílias, as condições da criança, as condições do professor da educação infantil, os outros professores que aparecem nesse cenário hoje, né, que é a família, eu não vou me restringir à família, mas o adulto que cuida e que acolhe a criança, né? Então, como resolver, né, nós estamos aí no meio. Atualmente, nós estamos dentro dessas questões, dessa equação, desses desafios e dessas possibilidades, né? E eu trago uma questão: como estamos conduzindo no ensino remoto a educação das crianças? Como devemos conduzir no ensino híbrido a educação das crianças? Na perspectiva do ensino, ou na perspectiva da educação? E aí o ensino, aquele que
coloca signos, né, que imprime marcas, ou aquele que lida nesse contexto da educação infantil na perspectiva do guia, da condução, daquele que respeita as necessidades infantis, as necessidades físicas, as necessidades afetivas da criança. Como que nós estamos conduzindo a educação infantil nessa perspectiva remota, considerando todo esse contexto que eu não poderia desprezar, né, o contexto social, o contexto político, econômico e desigual do nosso país. Tá? Não estou desprezando isso. Quer dizer, esse é o cenário que nós estamos. Né? Nós temos esse cenário, estamos diante dessas questões, dessas equações. E etimologicamente, o ensino, a palavra ensino e a palavra educação já nos indica possibilidades, né? Eu posso trabalhar a educação das crianças, conduzir o trabalho como educador, pensando em caminhos que imprimam, que ou um caminho que indica, né, que conduz, que guia, tá? Então, eu tenho aqui dois caminhos indicados, né, e que a gente pode pensar a partir daí como conduzir o ensino híbrido e o ensino remoto na educação infantil. Isso que eu queria falar, que passou, a própria palavra ensino e a própria palavra educação já é um indicativo de como conduzir, ou de como tenho conduzido o meu trabalho com as crianças, tá? E aí, eu me coloco, né, como professora que conhece a realidade dos centros infantis, o chão dos CMEs, o chão da creche, e como professora do ensino superior que formo estudantes para atuar na educação infantil. E como pesquisadora, eu me coloco, então, diante dessa equação, diante desse problema. E eu me coloco como? Compreendo que deveríamos conduzir na mesma perspectiva do ensino presencial. Aquele que guia, como eu falei anteriormente, a forma como eu conduzo o trabalho de educação infantil independe se eu estou no ensino híbrido, no ensino remoto ou no ensino presencial. Tá? E isso é a base, é a chave do meu trabalho. Tá? Então, é a mesma perspectiva, não muda, né? Não muda, não é porque eu estou no ensino remoto que eu deveria, né, ter um trabalho diferente do que eu faço no ensino presencial. A criança, as necessidades infantis, elas são as mesmas. A criança que está em casa, a criança que fica na instituição, ela possui as mesmas necessidades físicas, afetivas, emocionais, psicológicas, culturais, são as mesmas. Tá? Então, nessa lógica, eu compreendo que eu devo conduzir o meu trabalho do ensino remoto, presencial, híbrido, como guia, aquele que conduz o planejamento, que organiza os processos educativos, os espaços educativos, que respeita as necessidades infantis, que respeita o tempo da infância da criança, que orienta o trabalho a partir do eixo norteador das interações e das brincadeiras. No sentido da educação que cultiva, que respeita as necessidades infantis, os afetos, as brincadeiras, como eixos norteadores. Então, eu quero me posicionar, né, frente a essa questão, a essa equação, na forma como pensar a educação infantil no contexto do ensino remoto, no contexto do ensino híbrido. E aí, nessa perspectiva, eu estou respeitando os direitos constitucionais da criança, do brincar, né, e de viver, né, o período da infância respeitando as suas especificidades infantis. Passo agora para o segundo momento da minha fala,
Eu acho que, não sei se estou com tempo, vou ser mais rápida. Passo para a segunda momento né, da minha fala aqui. Eu acho que eu... Como eu disse na minha apresentação, falar de possibilidades de desafio é difícil falar sobre as possibilidades e desafios que a educação infantil tem enfrentado no contexto da pandemia, de forma individual, de forma institucional e de forma municipal. Compreendo que essas questões têm que ser enfrentadas coletivamente. E eu acompanho as publicações, né, como eu disse na minha apresentação, do movimento do MIEB, né, Movimento Interfórum de Educação Infantil no Brasil, porque é um movimento político constituído por educadores, movimentos de base, movimentos sociais, né, tem um compromisso com os direitos humanos, com os direitos infantis, é um movimento, ao meu ver, contra-hegemônico a tudo que está acontecendo no nosso país, que é o desmontamento dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos da criança. Então, esse movimento Interfórum, ele vai na contramão. E, então, para falar das possibilidades de desafio, eu quero apresentar, então, ações coletivas que estão sendo construídas, elaboradas, não só no contexto atual, mas desde 1999, né, após 3 anos da LDB, o movimento Interfórum já vem aí como um movimento social, enfrentando as inúmeras questões da educação infantil. E hoje nós estamos aqui pensando a questão da pandemia. Então, como ação de enfrentamento, o movimento Interfórum, ele publicou em março de 2020 esse informativo número 1, fazendo por meio de uma carta aberta, solicitando a continuidade de oferta de alimentação escolar enquanto dos direitos da criança. Então, ele se posicionou, naquele momento, em março de 2020, como uma alternativa de enfrentar esse desafio aí posto do isolamento social das crianças, essa continuidade da oferta de alimentação escolar para os direitos da criança. É claro que essa solicitação é resultado de diálogos, de conversa, de inquietações municipais, tá? Até porque o Interfórum, ele é constituído de representantes estaduais e municipais do nosso país. Então, apresento aqui essa alternativa de enfrentamento, né, essa ação de enfrentamento da oferta da alimentação escolar como um direito da criança. Com certeza, acho que aqui em Viçosa, muitos municípios, essa ação, ela se concretizou. Apresento também, nesse informativo, uma campanha que o Interfórum fez, apresentando pequenos textos e imagens, reforçando a importância da permanência das crianças em casa durante a pandemia. Foi uma ação informativa que o Interfórum fez para conscientizar profissionais e familiares sobre a importância do isolamento das crianças. Então, isso foi informativo e que auxiliou aí as famílias nesse contexto. Destaco também o posicionamento, né, que o movimento Interfórum fez em relação ao parecer do Conselho Nacional de Educação, que aconteceu no ano passado, sobre a reorganização dos calendários escolares e atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia. Então, esse parecer, ele foi, né, para a sociedade civil, e o movimento Interfórum, ele se posicionou nesse momento de consulta pública. Então, eu trago aqui algum destaque do posicionamentos, né, do movimento Interfórum em relação a algumas propostas que estavam contempladas nesse parecer, e que o movimento, ele se posicionou contrário. E, ao mesmo tempo, eu quero destacar aqui, porque são ações que estão relacionadas aos nossos enfrentamentos no nosso CMEs, nos nossos municípios.
uma das propostas, né, dos questionamentos que foi dado nesse posicionamento público foi em relação às ações das famílias e das escolas infantis, destacando que elas são complementares, jamais sobreposta. Então, não justifica as atividades das famílias como proposto, porque estava no parecer essa ideia de que as atividades deveriam, né, serem construídas como uma proposição, né, e o movimento vai dizer que não, né, considerando o artigo 29, é importante que as ações das famílias e das escolas sejam complementares, mas não sobrepostas às atividades da família. É um posicionamento bem interessante. Outro posicionamento em relação, eu vou passar rápido na questão do tempo, em relação às atividades propostas, porque no documento elas tinham um teor escolarizante e o movimento se posiciona, né, de uma forma contrária, de que as crianças, elas são sujeitos que produzem significados e cultura. Por isso, as atividades, elas devem estar relacionadas ao aspecto afetuoso, elas devem se pautar, né, na escuta atenta, ao diálogo, e que produza saberes sobre as experiências que vivenciam durante o distanciamento social. Então, nós temos aqui dois aspectos, né, um posicionamento contrário à escolarização das crianças nesse período remoto, e aí eu falo híbrido e também presencial, né? É importante a gente pensar a questão que a educação infantil, ela deve respeitar as necessidades infantis e as experiências que as crianças desenvolvem. Por isso, as atividades propostas, elas devem ou deveriam caminhar nessa direção, não numa perspectiva escolarizada, mas na perspectiva de cultivar experiências que as crianças vivenciam no seu dia a dia. Um outro posicionamento em relação, que está relacionado com o aspecto anterior, sobre as atividades escolares que são direcionadas às crianças, aquelas que são centradas nas dimensões exclusivamente cognitivas e do desenvolvimento infantil, eles alertam que elas podem acarretar o estresse tanto para os adultos como os familiares, quanto aos bebês e às crianças pequenas. Então, é um posicionamento do movimento em relação a esse parecer do Conselho Nacional de Educação, né, se contrapondo a essas atividades escolarizantes. E um outro posicionamento é em relação à ideia de que a família é mediadora pedagógica do desenvolvimento pleno das crianças frente à desigualdade social. E essa ação mediadora da família sobrecarrega e desrespeita a sua realidade, já que muitas dessas famílias não dispõem de condições básicas e ações educativas, né, para o ensino remoto. Então, reforça ainda mais as desigualdades sociais e educacionais entre as crianças e suas famílias. Então, é um posicionamento, um reconhecimento dessa realidade familiar que o movimento se coloca, né? Já estou finalizando, como possibilidades nesse contexto, o movimento de interfóruns, ele divulgou um documento chamado Para o Retorno à Escola e à Creche que respeite os direitos fundamentais de crianças, famílias e educadores. É um documento extremamente interessante, acho que vale a pena todos conferirem, é só entrar no site, que vocês têm acesso a esse material, né, como um guia, né, para a retomada dos funcionamentos das instituições educativas. Então, são essas possibilidades que o MIEB tem se organizado para enfrentar o contexto atual, tá? Já estou indo para o meu encerramento, e aí eu quero, né, para que não vou falar finalizar, mas para, né, dar aí os encaminhamentos finais, acho que a palavra é essa, trago aqui um trecho, né, da obra do Emílio, onde Rousseau diz, né, amai a infância, favoreceis suas brincadeiras, seus prazeres, seu amável instinto. Penso que essa ideia cabe no ensino remoto, no ensino híbrido e no ensino presencial. O cultivo das brincadeiras, dos prazeres e do afeto.
a todas as crianças. Então, aqui a grande possibilidade nesse contexto atual para uma saúde mental das crianças é favorecer realmente, cultivar aquilo que elas mais gostam, que é a questão da brincadeira. E para finalizar, eu trago essa imagem, porque eu acho que ela é forte, é um texto forte, porque é contrário, mostra as desigualdades sociais, econômicas, políticas do nosso país, nossos enfrentamentos, nossos desafios. São as minhas referências para vocês, e finaliza a minha fala, peço desculpa se eu ultrapassei do tempo, e estou aberta aí para a gente conversar agora. Obrigada, Terezinha, pela sua fala. Foi muito proveitosa. Tiveram vários comentários bem interessantes aqui. Eu vou passar agora a palavra para a Milena, que ela vai dar continuidade, e depois a gente vai abrir para as dúvidas, para o momento de responder as perguntas. Então, reitero o comentário de que, se tiverem dúvidas, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai repassar para elas depois. Bom, gente, bom dia. Como a Vilmara já me apresentou, né? Meu nome é Milena, eu sou estudante de enfermagem na Universidade Federal de Viçosa, e hoje eu estou aqui representando a LAESCENTE, que é a Liga Acadêmica de Enfermagem da Saúde da Criança e Adolescente. É uma liga, né, associada ao curso de enfermagem da UFV, e lá a gente trabalha todos os aspectos, né, relacionados à saúde da criança, do adolescente, nos 3 pilares, do ensino, da pesquisa e da extensão. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do PET Educação por estar aqui, vai ser um prazer enorme, e eu espero conseguir trazer tudo que seja necessário. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar início. Deu certinho? Que eu não tô vendo vocês. Acho que sim, né? Deu sim. Tá bom. Nós vamos falar, então, sobre os impactos do ensino híbrido na saúde da criança e do adolescente, né? Trazendo o ponto de vista mesmo da saúde. Para iniciar, a gente não pode falar de saúde sem antes falar sobre determinantes sociais da saúde, que vai ser tudo aquilo que interfere diretamente no processo de saúde, doença e adoecimento de todas as pessoas, e inclusive das crianças e dos adolescentes, né? Então, vão ser aqueles fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos e raciais, psicológicos e comportamentais que vão influenciar na ocorrência de problemas de saúde e de seus fatores de risco para a população. Tudo que envolve, né? Que vão gerar estar associado diretamente ao processo de saúde, doença e adoecimento. Por isso, por causa desses determinantes, né? É necessário a gente avaliar todos os fatores que vão influenciar nas condições de saúde e doença. Então, a gente deve ter um olhar ampliado para o conceito de saúde, ir além, né, daquela de saúde ser a ausência de doença, mas sim todos os fatores que estão relacionados a elas, eles estarem em equilíbrio. Então, a gente tem que sensibilizar esses fatores e analisar tudo para a gente determinar que a pessoa está doente ou não, e ter esse olhar ampliado, né, para a gente analisar as condições de saúde. Agora, trazendo todo esse contexto de saúde, doença e adoecimento para o nosso contexto atual, que é a pandemia de Covid-19, a gente sabe que a pandemia ela demandou da gente diversas adaptações, sobretudo por ser uma doença tão letal e até então desconhecida. Então, a gente teve que ter mudanças de hábitos nas medidas sanitárias, medidas de restrições, isolamento. A máscara, né, passou a ser
algo da nossa rotina, né? E passou a ser um objeto do nosso dia a dia. E por mais que as crianças e os adolescentes eles sejam afetados de maneira diferente, né? Até então, são mais assintomáticos do que os adultos e não tem tantas repercussões clínicas, a contaminação por Covid-19 também influencia na saúde das crianças e dos adolescentes. Aqui a gente tem alguns números que eu não vou me apegar nesse momento, mas a gente sabe, né, que, como um todo, a pandemia vai afetar toda a população, inclusive as crianças e adolescentes, mesmo que de maneira diferente, né? Mesmo que para eles sejam de uma forma mais branda, a gente pode falar, né, da doença, mas a rotina e o dia a dia delas vão estar afetados. E principalmente a saúde mental, né, que nesse momento a gente sabe que vai estar mais fragilizada. Diversos estudos trazem isso, né, que os diversos estressores do ambiente de casa, o afastamento das atividades do dia a dia, né, da escola, tudo isso vai afetar e fragilizar a saúde das crianças e dos adolescentes. Então, as medidas de isolamento, elas podem levar a conflitos familiares, perdas de conhecidos, falta de atividade física, alterações na dieta e do padrão de sono. O confinamento também ele alterou a rotina, impediu o contato com os amigos e levou à interrupção de atividades recreativas, né, que são aquelas que as crianças realizavam na escola, o contato físico com os amiguinhos e que hoje a gente não tem mais. E somado a isso, o fechamento das escolas e a adoção do ensino à distância, através das plataformas digitais, vão implicar em novos métodos de ensino e de avaliação, que pode ser fruto de mais estresse para as crianças e adolescentes, que é como a professora Terezinha falou, né, a adoção do ensino híbrido e do ensino remoto. Do ponto de vista da saúde, isso pode trazer diversas repercussões à saúde mental das crianças. E quais são esses estressores, né? Quais são as influências do ambiente nisso? O confinamento, o aumento do estresse dos familiares, eles repercutem na saúde das crianças. As alterações do padrão socioeconômico das famílias, né, nas finanças, porque a pandemia trouxe diversas repercussões nisso. O próprio ensino à distância, o afastamento social, o aumento da exposição a tecnologias, né? As crianças ficam mais em casa, com maior acesso ao celular, à televisão, a telas, né, em geral. A presença de familiares doentes e também o luto. Tudo isso vai impactar na saúde mental, trazer ansiedade, depressão, aversão social, estresse e uma maior dependência dos pais, né? Diversos estudos, quando a gente procura na literatura, fala que o nível de os números de depressão e ansiedade aumentaram muito, inclusive no público infantil, durante a quarentena, né, o isolamento social dessa pandemia. E qual que é o papel dos responsáveis, né, da família, frente a esses estressores, frente ao quadro de depressão e ansiedade que está muito presente nas crianças? O cuidado e o carinho dos responsáveis vai ser essencial e também entender que essa situação ela não está fácil, reconhecer quais são esses estressores e os sinais de alerta que essa criança vai ter, né? E afastar tudo isso que pode gerar uma certa ansiedade, depressão, raiva. O papel dos responsáveis é afastar esses estressores, manejar essas situações de estresse, né? E minimizar os danos, gerando acolhimento, segurança e aprendizagem para as crianças. Tornar o momento mais leve, tratar realmente com carinho, né? E atenção. E quais são esses sinais de alertas que as crianças elas podem apresentar, principalmente agora na pandemia, né, relacionados à ansiedade, depressão, à falta, né, da escola, dos amiguinhos, da convivência em si? Podem ter mudanças de comportamento, apresentar raiva, medo,
se isolar, né, mais ainda dentro de casa, se manter mais afastado dos pais, familiares, certas inseguranças, tristeza, uma criança muito impaciente. Diversos estudos trazem, né, que as crianças elas podem manifestar muita raiva por não estar vivendo a rotina que elas eram acostumadas. Além disso, alterações do padrão de sono, falta de apetite, alguns tiques motores, alterações na fluência da fala, as crianças podem ter um atraso no desenvolvimento psicomotor e tudo, dificuldade para o controle das necessidades fisiológicas. E o que a gente pode fazer, né, enquanto educador, enquanto família, enquanto profissional da saúde? Estimular a visualização das situações em diferentes perspectivas e ter um ângulo positivo, né? Sempre influenciar de maneira positiva a lidar com essa situação. Auxiliar na aceitação, ter a união, né, da família é essencial nesse momento. Estimular o lúdico, as atividades físicas, né? Programar atividades que podem ser feitas dentro de casa, brincadeiras, ao longo da semana, estimular, né, na realização das atividades que vêm da escola, né, que agora eles estão mandando para casa, mas também ter um momento lúdico, né, de estimular mesmo as brincadeiras para diminuir esses estressores. Limitar o acesso a tecnologias e às informações, porque muitas vezes isso pode ser tóxico para a criança, e limitar mesmo esse acesso. Estimular a comunicação entre a família e a criança, hábitos alimentares e de sono adequados, dentro das realidades de cada família, né? A gente se adaptar a isso, estar próximo para ver quais são as condições que eles estão tendo dentro de casa e sempre apoiar. E caso seja necessário, os pais eles devem buscar uma ajuda de um especialista. Mas a gente sabe, né, gente, que tudo isso que a gente pode fazer seria o ideal, mas que nem sempre é a realidade de todas as famílias. Então, a gente tem que ter um contato mais próximo e ver quais que estão sendo essa realidade e sempre buscar o ideal. Um outro aspecto que a gente observa muito, que a literatura traz também, é que a violência doméstica ela aumentou muito, cerca de 50%, nessa pandemia, né, nessa quarentena. E isso também repercute na saúde da criança e dos adolescentes, uma vez que a escola é uma rede de apoio e proteção. E nesse momento eles estão afastados dessa rede de apoio, né, que é a escola. E, por isso, há um aumento da situação de violência doméstica, porque muitas vezes os agressores eles estão dentro de casa e as crianças e os adolescentes eles são mais vulneráveis, né? Por ter uma certa dependência e por não ter a escola presente nesse momento. Então, a gente tem que se atentar a isso também. E outra coisa é a subnutrição, né? O acesso à alimentação, que muitas vezes as crianças elas têm esse acesso dentro da escola. E como nesse momento a gente não está tendo, né, as atividades presenciais, muitas vezes pode trazer prejuízo ao acesso a esses alimentos. Inclusive, tem diversas estratégias, né, da Secretaria de Educação, do governo de Minas Gerais, de levar esse acesso à alimentação para as crianças que estão estudando dentro de casa. Então, a gente tem que se atentar a isso também. Agora, em relação à higienização e estrutura das escolas, caso uma possível volta presencial, né, um ensino híbrido, ele seja uma realidade, principalmente das escolas de Viçosa ou de outros lugares. O que a gente deve fazer? Caso isso vire uma realidade no momento, né? Porque o cenário epidemiológico ele ainda não está caminhando da maneira que a gente quer. Então, caso volte, a gente vai precisar lançar a mão de algumas medidas de segurança que vão garantir um ambiente saudável e com menor risco e
diminuir, né, para diminuir a transmissibilidade das doenças para a comunidade escolar. E algumas orientações, o Ministério da Saúde, ele lançou um protocolo para implementação de atividades, de orientações que a gente pode realizar nessas escolas para uma possível volta da educação básica. E aí ele traz, né, que deve seguir um plano de retorno das atividades escolares presenciais, de acordo com as orientações da Secretaria de Saúde, a qual a escola está vinculada. E avaliar também a capacidade da instituição de receber os alunos e os profissionais de educação. Sempre definir a quantidade de alunos por sala, respeitando o distanciamento de 1 metro entre as cadeiras. Checar a quantidade de máscaras e outros itens de segurança que vão ser necessários para a segurança coletiva e individual. Então, tem que ter uma quantidade adequada, né? Ver quanto tempo que as crianças vão estar dentro da escola e quantas máscaras vão precisar ser trocadas. Então, esses insumos, eles precisam ter uma quantidade adequada. Sempre atuar junto com a atenção primária, que são as unidades básicas, né, o UBS, o posto de saúde, para que, no caso de algum problema de saúde, seja dos profissionais ou dos estudantes, essa atenção primária, ela seja referenciada e faça o acompanhamento dos casos, organizar as rotinas e a escala de limpeza do ambiente e dos equipamentos do ambiente de trabalho e o dos equipamentos de uso individual, inclusive as toucas, luvas, roupas, e também realizar a higiene de talheres, copos e pratos, caso eles sejam utilizados nas merendas, observando que, preferencialmente, a alimentação escolar deve ser feita dentro das salas de aula, porque lá já vai ter o ambiente todo separadinho em 1 metro, né? Então, prezar por essas atividades, por essas refeições, elas serem realizadas lá dentro da sala de aula. Manter sempre as portas e janelas abertas para uma ventilação adequada do ambiente. Garantir a comunicação visual e a promoção à saúde e a prevenção dos riscos contra a Covid-19, através de cartazes, né? Orientar sobre asepsia e limpeza dos ambientes e das próprias mãos, por meio de cartazes de alerta, colar por toda a escola, para sempre ter esse contato visual do que fazer ou de que não fazer. Aferir a temperatura dos servidores, estudantes e colaboradores na entrada da escola e também da entrada das salas e ambientes fechados, utilizando preferencialmente um termômetro sem contato, né? Aquele termômetro de raios infravermelhos. Planejar os horários intercalados para entrada e saída e também para alimentação, de modo que evite aglomerações. Ter um sistema de higienização e limpeza com períodos de fechamento para desinfecção de áreas em comum, como banheiros, caso essas refeições elas sejam realizadas também na cantina, né? Ter um momento para realizar a desinfecção desses locais e também das salas de aula. Parquinhos, se a escola possuir, também deve ser isolados, porque vai ser de maior difícil limpeza, né, desinfecção. Orientar sobre as formas de prevenção da Covid-19, sobre a higiene das mãos, uso de máscara, a identificação dos sintomas. E quais são os instrumentos que a gente pode utilizar caso esse retorno ele seja instruível, seja uma realidade, né? Para a higiene das mãos, a gente deve ter em toda a escola, né, dispensadores de álcool, dispensadores de sabonete líquido e embalagem para descarte e armazenamento de máscaras. Para a limpeza do ambiente, né, água sanitária, lixeiras por todo o ambiente. Para monitoramento, o uso do termômetro. E para a segurança coletiva, pode usar fitas e adesivos para delimitar o distanciamento recomendado, evitar o uso de celulares e não compartilhar dispositivos.
Então, o uso de fitas é uma coisa que diversos estudos também trazem como uma maneira importante, né, de auxiliar nesse distanciamento recomendado. Então, é uma realidade que as escolas podem tomar posse nesse momento como maneira de sinalização, né, e tudo mais. Frente à saúde dos profissionais, né, que vão estar presentes nessas escolas, devemos verificar os seguintes fatores, né, as condições de trabalho e se vai ter EPI para todos, né, inclusive na recepção, os profissionais da manutenção, da limpeza e também os da educação, porque a saúde deles também deve ser prioridade nesse momento. E todos aqueles profissionais que tiverem algum tipo de comorbidade, eles devem ser afastados durante esse período, né, por possuírem maiores riscos de contaminação e de ficarem em estado grave. Em relação às crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela recomenda que crianças abaixo de 2 anos, elas não devem fazer o uso de máscaras devido ao risco de sufocamento. E acima dessa idade, o uso de máscaras já se torna obrigatório. E a gente não deve negar o acesso à educação dessas crianças por falta da máscara, especialmente por falta de dinheiro para adquirir, né, essas máscaras. Então, a gente sugere que sempre deve ter uma máscara reserva e que essas máscaras elas podem ser adquiridas com os recursos que são mandados para as escolas, né? Então, a gente não deve negar o direito à educação por falta de máscara, mas sim buscar outras alternativas para ter esse acesso. Quanto às orientações ao uso dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, a gente deve orientar o uso de máscara de maneira que ela vai cobrir a boca e o nariz. E também, em caso de que a criança for espirrar, né, a gente orientar ela a cobrir com os braços, não com as mãos, em caso de tosse ou espirros. Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, né, com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel. E a gente pode fazer treinamentos, né, com as crianças, explicar como que deve ser a lavagem correta das mãos e tal. Orientar também elas a não cumprimentar com aperto de mão, beijos e abraços, que geralmente era parte da rotina, né, das crianças, sempre chegarem, cumprimentar os amiguinhos, mas falar que nesse momento isso não é o ideal. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1 metro, por isso que o uso de fitas, né, nesses ambientes incomuns é muito importante, porque pode auxiliar, né, as crianças a entenderem que deve respeitar o distanciamento. Não compartilhar os objetos de uso pessoal, como copos, talheres, nem materiais didáticos, brinquedos ou jogos. Uma orientação que o Ministério da Saúde também traz é que estimular as crianças a levarem as próprias garrafinhas para a escola, para não precisar usar os bebedouros em comum. Priorizar sempre que possível as refeições empratadas, né, em vez de deixar servir. Geralmente as escolas têm uma pessoa que faz já serve as refeições, então isso deve continuar. Não compartilhar celulares, assim como evitar o uso em ambientes sociais, cuidar de higienizar frequentemente os aparelhos, né? Então, sempre evitar esses aparelhos que podem gerar maiores riscos de contaminação. Quais os exames, né, frente a algum sintoma, algum sinal que a gente deve orientar os pais ou alguns responsáveis, o período, né, que eles devem ser realizados. O RT-PCR é aquele do cotonete, né? Ele deve ser feito entre o 3º e 7º dia de sintomas. Então, essa também é uma tabelinha que a gente pode deixar nas escolas para orientar
os pais responsáveis do período ideal para a coleta desses exames. E o teste sorológico, que é o teste rápido, aquele que fura o dedo, ele deve ser a partir do 14º dia do contato com casos positivos ou a partir do início dos sintomas. Então, isso é um ponto importante para a gente se atentar, porque se esses exames forem realizados, né, em datas não no tempo oportuno, eles podem dar um falso positivo ou um falso negativo que não vai ocorrer a identificação ideal da doença e pode ser uma possível fonte de contaminação se essa criança for para a escola contaminada. E todas essas crianças que tiverem contato com algum possível contaminado, ele deve esperar 14 dias para voltar às atividades escolares presenciais. O Ministério da Saúde agora ele está trazendo 10 dias, né, de isolamento, mas em todos os estudos que eu pesquisei, eles prezaram por 14 dias o isolamento. Então, toda criança que a gente deve orientar isso também aos pais, né, que se a criança tiver tido contato com algum possível caso positivo, ela não deve ir para a escola durante 14 dias. E após esse período, se não tiver manifestação de sintomas, ela pode voltar às atividades presenciais normalmente. Eu queria falar que tudo isso que eu falei, né, que eu trouxe aqui, foi baseado em alguns estudos, mas que sempre é o ideal, né? O que a gente preconiza é que isso aconteça, mas a realidade de muitas escolas geralmente não são essas, né? Às vezes vai faltar insumo, às vezes não vai ter um dispensador de álcool, mas a gente precisa adaptar e ver se esse ensino híbrido, né, se a volta presencial, ela vai se dar de maneira saudável, que não vai ter riscos, e sempre pensar, né, que os estressores domésticos de dentro de casa que as crianças estão vivendo também vão ser fontes de ansiedade, de depressão. Então, essa volta presencial, ela pode trazer benefícios, mas tem que ser feita de maneira adequada. Essas são as minhas referências. E desculpa o nervosismo, mas espero que tenha ficado de fácil entendimento. Obrigada. Obrigada, Milena, pela sua fala também. Foi bem proveitosa. A gente vai passar agora para as questões, né? Para as dúvidas. Eu vou fazer um bloco de 3 questões, aí vocês podem responder como acharem melhor. Pode seguir a ordem, a Terezinha, depois a Milena, ou vice-versa, como acharem melhor. A primeira questão é que a Terezinha comentou sobre que mesmo o ensino sendo híbrido, ou sendo remoto, ou mesmo presencial, o profissional ele deve conduzir da mesma forma. Uma questão seria, como conduzir da mesma forma nesses diferentes contextos, se as possibilidades do professor serão diferentes? Uma segunda questão que foi feita pela Cristiane, que ela diz, no ensino híbrido, como os professores eles poderão guiar as crianças, mantendo os cuidados com distanciamento e hábitos de higiene necessários neste momento? A terceira questão é feita pelo Átila, que ele diz, como você vê o uso das tecnologias nesta pandemia? Quais são as consequências no seu olhar, Milena? Então, eu passo para vocês. A respeito da pergunta da Cristiane, né? Gente, eu sou estudante ainda, não garanto responder de maneira adequada todas as perguntas, mas como guiar essas crianças, né? Mantendo os cuidados com distanciamento e hábitos de higiene necessários. Eu acho que, igual eu falei, né? O uso de fitas para delimitar os espaços, sempre orientar quanto ao uso da máscara, ao uso a higiene das mãos, e sempre frisar isso durante as aulas, né, que é importante. Quanto mais a gente falar, mais vai ficando na cabecinha deles, e acho que é isso. Não sei se a professora Terezinha tem algo a complementar.
E se tiver, eu agradeço, porque eu não sei o que mais falar. Tá ótimo. Não, eu vou só acrescentar sobre a primeira pergunta, a condução, né, da formação, considerando a realidade dos professores, que são, né, tem perspectiva diferente. Quando eu falo o ensino híbrido, o ensino remoto presencial conduzido da mesma forma, não necessariamente assim, partir da mesma forma, mas eu estou entendendo, a mesma criança. Né? Quer dizer, a ideia da criança, no sentido do respeito das suas especificidades, isso não se altera no ensino híbrido, no ensino remoto, no ensino presencial. Né? Eu penso que isso é o condutor, esse princípio do respeito às necessidades físicas, afetivas, reais da criança. Isso é fundamental. Isso ao meu ver, eu vou falar uma palavra forte, assim, é o princípio, eu ia falar a palavra imutável, mas é o princípio, é a base da condução, da relação do adulto com a criança. E aí eu não estou falando só da dimensão do professor com a criança, mas do adulto com a criança. Independente se essa relação é de mãe e filho, de tia, de uma criança qualquer que você encontra na rua, como aquela criança que eu passei no último lá, a criança no trânsito. Tá? Então, isso cabe em qualquer lugar, o respeito às necessidades físicas, afetivas da criança, emocionais, culturais, reais. Então, isso é a base. Tá? Então, é isso que tem que ser da mesma forma. Né? É claro, e aí, pensando assim, da forma, eu penso que, por exemplo, no ensino remoto, como que eu vou passar, por exemplo, eu sou professora, um exemplo prático, né? Eu sou professora do agrupamento de criança de 2 anos de idade, e aí eu tenho que organizar nessa perspectiva remota, como alguns municípios estão se organizando para ter esse contato com as crianças. Aqui em Viçosa está sendo assim, é o lugar que eu estou e tenho contato com alguns professores. Então, eles estão passando as atividades, né? Então, como que eu vou passar atividades escolares, por exemplo, para criança de 1 ano e meio, vou falar 1 ano e meio, maternal ali, para criança pintar, por exemplo. Tá? Será que essa atividade eu estou respeitando as necessidades, as especificidades de uma criança de 1 ano e 2 meses de idade? Né? Então, assim, quando eu falo que isso é o condutor, porque é isso vai conduzir, isso vai ser o guia, isso vai ser o filtro para eu preparar, organizar, planejar, pensar nesse contexto, o que eu vou enviar para os pais trabalhar com essas crianças. Tá? Então, é nesse sentido aí que, da mesma forma, é considerando esse princípio de que a criança possui especificidades, né, diferente de uma idade para outra. Então, é nessa perspectiva que eu falei, tá? Porque eu penso que isso é o princípio para conduzir e selecionar, planejar, direcionar as atividades que o educador vai enviar nesse contexto que nós estamos para as crianças. A outra questão foi a questão do Átila, que ele falou a questão, como que é a questão como trabalhar as tecnologias, né, no contexto, né, com as crianças, alguma coisa nesse sentido. Eu penso que é importante, antes de pensar quais tecnologias, como trabalhar isso, é necessário um estudo da realidade dessa criança. Essa criança tem acesso. Quais as condições materiais reais dos pais? Eles têm acesso à internet? Eles têm aparelhos digitais, têm smartphone? O que esses pais, como você vê o uso das tecnologias nessa planta, ao olhar da Milena, né? Quais são as consequências desse olhar, Milena? Está aqui para a Milena, mas eu estou aproveitando aqui, respondendo um pouco, Átila, e passo para a Milena. Então, eu penso que o uso das tecnologias na educação infantil, antes de pensar sobre o uso, é preciso fazer uma consulta sobre a realidade, as condições reais, materiais, culturais dessas famílias. É isso. É muito isso mesmo que você falou. Tem que fazer a consulta para ver se eles têm acesso, e se caso esse acesso ele for real, né, nessas famílias, a gente vê o tempo que eles estão
utilizando, né? A tecnologia ela é favorável porque vai aumentar o vínculo dessa criança com a escola, vai possibilitar o estudo, vai ser um método didático dela aprender, né? As aulas elas estão sendo online, mas o uso em excesso ele pode causar estresse, ele pode atrasar o desenvolvimento, e estudos mostram que ele não deve exceder 2 horas. Mas a gente está vivendo um momento excepcional, e isso pode acontecer, mas deve ser de forma adequada, né? Porque pode causar diversos estressores e tudo mais. Acho que é isso. Tem uma outra pergunta, né? Se compartilhar com os pais uma rotina ideal pode ser um caminho para superar o excesso das crianças ao lado de aparelhos eletrônicos. Acho que sim. Sempre falar, né, orientar os pais que o ideal seria não exceder 2 horas, mas que, caso isso acontecer, né, orientar a criança de maneira adequada para não exceder os limites. Estipular uma rotina, né, de uso desse aparelho, seja para usar de maneira educativa, né, para o acesso às aulas, e também como maneira recreativa, ter uma rotina disso. Obrigada pelas respostas. Eu vou fazer mais um bloco com algumas questões aqui. A primeira dela foi feita pelo Lucas. Ele diz: seria possível instruir uma rotina ou uma cultura escolar dentro de casa nesse tempo de pandemia, ainda que remotamente? A outra questão foi feita pela Melissa, e ela diz: é necessário a criação de uma rotina fixa para os estudantes, para que se organizem nos 2 ambientes? E a outra questão é: como que a escola pode criar e implementar uma rotina favorável a este ensino, que foi feita também pela Melissa. Eu acho que em relação, né, a criar uma rotina dentro de casa, a gente pode sim colocar quadrinhos de aviso. A criança ela aprende muito, né? Ela tem uma plasticidade cerebral muito grande. Então, se ela já convive com aquilo dentro de casa, com quadrinhos de aviso, instituindo o que ela deve fazer se ela for para a escola e tal, eu acho que é uma forma de colocar isso como uma rotina e pode ser benéfico para a criança, né? Justamente por ela aprender muito com o visual e tudo mais. Se a gente for observar uma criança em casa, né? Quem tem filhos, sobrinhos, um irmão mais novo, né? Ou algum estudante que cuida de criança. Então, se a gente for observar o cotidiano, eu vou falar cotidiano para não falar rotina, né? Até porque é importante saber a questão do conceito de rotina. Eu posso ter o conceito de rotina pensando a rotina não necessariamente como aquela música. Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Aquela rotina fechada, né? Mas pensar uma rotina flexível, né? Que pode ser surpreendente, como a própria vida e como a própria cotidiano de uma criança, que é cheio de coisas inesperadas. Tá? Então, a gente tem que entender também esse conceito de rotina. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pensar assim com vocês. Como que é o cotidiano de uma criança, né? Como que acontece o cotidiano na casa dela, diariamente? Independente da pandemia, na pandemia, como que é esse cotidiano? Eu penso que resgatar o que a criança faz durante o dia, na casa dela, um cotidiano domiciliar, tá? É um caminho para a gente pensar uma cultura escolar nesse contexto da pandemia. Porque, na verdade, no CMEI, a rotina, quando o professor monta a rotina,
o próprio coordenador, né, que está ali no PPP, quando ele próprio monta a rotina. Eu não sei se tem estudantes aí que já foram meus alunos do estágio, ou que estão aí, quem está ouvindo, já conhece como que acontece a organização do tempo e espaço no centro infantil, é pautado na rotina. Então, aquela rotina que tem no centro infantil, começa às 7 horas, né, tem todos aqueles momentos, na realidade, ele é uma imitação do que acontece com uma criança na casa dela, é uma imitação, né, é uma imitação, claro que tem suas adaptações. Infelizmente, nos centros infantis, essa rotina, ela cai na ideia da mecanização, numa perspectiva rígida, em alguns centros infantis que vão entender assim, porque também a rotina ela pode, no centro infantis, ter a flexibilidade do cotidiano de uma criança na casa. Então, eu penso que o cotidiano, considerando que os próprios centros infantis imitam o cotidiano de uma criança no seu cotidiano normal, mas de uma forma mais institucionalizada, considerando isso, eu penso que no contexto da pandemia, como uma alternativa, como um caminho para cultivar a cultura lúdica, né, o respeito às especificidades infantis, é pensar nesse cotidiano infantil como possibilidades de processo, com uma intencionalidade educativa. Então, eu penso que isso é um caminho, né, que todo o cotidiano da criança na casa, nesse momento que ela está em casa, seja pensado com intencionalidade educativa. Eu estou falando intencionalidade educativa para a gente não, no contexto da pandemia, escolarizar o cotidiano da criança, e nem pedagogizar o cotidiano da criança, porque isso alguns centros infantis já faz, e faz muito bem, infelizmente. Pedagogiza aquilo que faz parte do cotidiano, pedagogiza, escolariza aquilo que poderia ser flexível, surpreendente e brincante. Então, eu penso que um caminho para pensar a cultura escolar, né? Não vou falar escolar para a gente sair do escolarizante, uma cultura infantil, no ambiente domiciliar, nesse contexto, ter como princípio, ter como base o cotidiano da criança, e aí pensar isso do ponto de vista com a intencionalidade educativa. Eu penso que as creches, né, eu estou falando creches que são os que estão sofrendo mais desafios, que são as crianças de 0 a 3 anos. Eu penso que ela, como sugestão, se eu estivesse hoje com a turminha, eu pensaria por aí. Eu pensaria o cotidiano desse bebê, ou dessa criança de 1 ano e 2 meses, criança de 0 a 3, e poderia ser criança de 4 também, considerando o seu cotidiano, e aí pensar as intencionalidades educativas, né, tendo como referência os princípios das especificidades infantis. Eu penso que isso daí é um bom caminho para a gente propor, né, vou falar atividades, porque não tem outra palavra aqui, sugestões de atividade para os pais nesse contexto da pandemia. Essa reorganização com um olhar, com um olhar mais intencional desse cotidiano da criança. E, a partir daí, pensar esses processos intencionais, porque aí faz a diferença, essa é a diferença entre o que acontece lá no centro infantil, porque na casa ela faz, entre aspas, a mesma coisa, imita o que acontece na casa, só que lá no CEMEI, a professora, ela institucionaliza, pedagogiza e, infelizmente, em muitos casos, escolariza. Então, eu penso que é possível, porque muitas crianças moram em zonas rurais, tem uns quintais, cada criança tem uma realidade, que esse cotidiano, ele poderia se ressignificar como um espaço surpreendente, né, dentro daquilo do real de cada criança. E como a escola, a questão da rigidez da rotina, né? Então, como eu pedi já a pergunta, eu sei que todas estão muito próximas à questão de fixar a questão da rotina, né? Eu penso, essa questão da rotina é um tema, tem teses de doutorado sobre a rotina, né? Porque é uma discussão sobre o tempo, né? Rotina, quando a gente fala de rotina, a gente está pensando o tempo, é a forma como eu entendo o tempo,
Tá? Eu posso entender o tempo como uma questão rígida, como aquela música que eu já, né, falei aqui, acho que é do Caetano, né? Todo dia a rotina tudo igual. Ou eu posso pensar o tempo como um espaço que eu tenho um norte, até porque pelas próprias necessidades físicas do acordar, tomar café, fazer a colação, descansar, por ser próprio, né? A partir daí eu posso me encantar no cotidiano diariamente e ressignificar, fazer desse cotidiano surpreendente, usando o que eu tenho ali do ponto de vista real, né, o meu quintal, o meu irmão mais velho, o meu irmão mais novo, tá? Então, assim, eu vejo um leque de possibilidades, pensar nesse contexto da pandemia, as atividades, né, para as crianças, considerando o cotidiano, mas não pensando o cotidiano no sentido rígido da palavra rotina, porque você pode cultivar a própria cultura infantil. É isso, né? Eu gosto muito desse tema da rotina, porque remete à ideia de tempo, estudada por tantos pesquisadores, né? A noção de tempo. Obrigada pelas respostas. Eu vou fazer aqui mais um bloco com algumas questões. A primeira delas é feita pelo Átila, que ele pergunta: o que é comorbidades? A segunda questão feita pela Rafaela, sobre alertar e conversar com a criança. Será que funciona? Eu tenho uma só e às vezes não consigo controlar onde põe a mão. Imagina uma sala. Complicado. E a terceira questão feita pela Tatiana, que ela fala: com relação à saúde dos profissionais, qual a recomendação para as pessoas com comorbidades após a vacinação? Comorbidades, elas são aquelas doenças que as pessoas já têm previamente, né? E que podem ser fatores de risco ou complicadores para outras doenças. Por exemplo, a COVID-19, ela tem afinidade por doenças inflamatórias. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, tem a artrite reumatoide, né? Ela é um fator de risco para COVID-19, então ela é uma comorbidade. Hipertensão arterial, diabetes, são todas essas doenças que as pessoas já têm previamente e que podem ser fatores de risco para outras doenças. A outra pergunta é sobre conversar com as crianças, né? Acho que é isso mesmo. Isso. Ela pergunta se resolve conversar com as crianças. Eu acredito que é importante, né, a gente conversar e tal, porque as crianças, não sei se eu consigo responder, deixa eu pensar. A partir do momento que a gente conversa com a criança rotineiramente, né, todos os dias, pode ser que elas aprendam com isso, né, que elas condicionem essa ideia e assimilem que é algo importante. Isso passa a ser um hábito. Mas não sei se isso vai acontecer com todas, se ela vai aprender o que é ideal e tal. Mas eu acredito que é importante a gente conversar, porque isso ela pode assimilar isso, né, e passar a ser uma rotina. A outra pergunta... Ela fala sobre a recomendação após a vacinação. Para pessoas com comorbidades, né? Isso. Vai continuar sendo um fator de risco, né? A pessoa ter comorbidade, então... mas após a vacinação, ela já pode retornar à atividade, só que com os cuidados, né? Manter os cuidados necessários. Mas ainda assim é um fator de risco, então deve ter uma atenção maior para essas pessoas. Caso
tiver algum sintomático presente na escola e uma pessoa com comorbidade, afastar para evitar esses riscos. Mas acredito que ainda assim, após a vacinação, seguir as recomendações que já eram previstas. Eu vou falar um pouco sobre a segunda pergunta, eu me sinto mais à vontade para falar. Sim, tá bom. Depende, Rafaela. Depende como você está conversando e alertando com essa criança. Como você está conversando com ela? Aliás, primeira pergunta, qual que é a idade da criança? Então, não sei se você quer responder, mas fica para você pensar. Qual que é a idade da criança? E aí, a partir da idade, como você está conversando? Com palavras? Com gesto? Com toque? Como você está conversando? Como que você fica quando você está conversando com essa criança? Imagine que eu estou pensando, criança, vou pensar criança aqui de 2 anos, vou supor que criança de 3 anos, 3 anos é melhor, né? Pensar 3 anos. Como você está conversando? Por exemplo, eu tenho 1,70 m, imagina, eu não sei qual é a sua altura, mas vamos pensar, eu tenho 1,70 m, uma criança de 3 anos. Aí eu converso dessa criança, eu converso em pé com essa criança. Será que eu estou conversando à altura dessa criança? Então, do ponto de vista físico, eu preciso me baixar para conversar com essa criança. Eu preciso ficar à altura dessa criança. Então, esses são pontos que determinam essa questão, se funciona ou não. Depende de como você está conversando com a criança. Você está conversando de cima para baixo, daquele adulto que é maior do que a criança, em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido da autoridade, no sentido do que deve ser feito, no sentido, será que eu estou ouvindo, escutando, né, essa criança? E aí o escutar parte desses todos os princípios que eu estou falando aqui, né, da forma como eu conduzo, né, como eu fico em relação à altura dessa criança, em todos os aspectos. Que códigos eu estou usando para falar com essa criança? Porque depende. Uma criança de 1 ano e meio, não tem como você alertar e você conversar. Por quê? Porque, assim, fisiologicamente, ela não tem condição para isso. Você vai ter que usar de outra linguagem, de linguagem corporal, de linguagem afetiva, de linguagem de toques, para conversar com essa criança, tá? Então, a primeira questão é essa, depende de como você está conversando. Nós, adultos, temos mania de ter uma relação do adulto, aquele que é alto sobre o pequeno, o grande e o pequeno. Então, nós sabemos o que deve ser feito, o que é bom, qual que é a hora, o que deve ser... Né? Então, assim, isso está dado. E a gente esquece de escutar o que as crianças estão dizendo, pelo choro, por não atender, por fazer birra, que mensagens que ela está emitindo com essas expressões. Tá? Então, e aí, essa questão do adulto com a criança, cuidado com essa preposição com. A gente tem mania de falar sobre a criança. O sobre é aquele que está justaposto, em cima, é o maior para o menor. Então, tem que ter cuidado com essas relações. É melhor a ideia de ficar ao lado, abaixar, né, para falar, ficar à altura da criança em todos os sentidos. Principalmente na forma como eu falo. Porque eu estou falando aqui usando a oralidade... Imagino que todos aí estão entendendo a comunicação, estão me escutando. Agora, eu imagino uma criança de 2 anos, eu vou ter que usar de outra linguagem, que não seja oral. Tá? Então, para pensar aí a primeira questão. Agora, imagine numa sala de aula. As salas, né, e não vou falar nem sala, né, os espaços de aprendizagem, os espaços educativos, porque essa palavra sala remete ao ensino, remete à escola, remete ao ensino fundamental. E é importante nós que discutimos, pesquisamos, estudamos a educação infantil, a gente delimitar os termos, né, o espaço e o lugar da educação infantil, principalmente no léxico. Né? Então, sala está muito próximo do ensino fundamental. Eu gosto de ambientes.
né, de espaços. Então, esses espaços onde as crianças ficam durante o dia, nós temos a legislação, né, LDB, e as diretrizes e outras orientações do MEC que orientam sobre a quantidade de criança por sala, tá? Então, isso é respeitar os direitos da criança a um espaço seguro, está dentro dos direitos da política de atendimento à criança. Então, quanto menor a criança, menor a quantidade de crianças dentro do espaço, vamos pensar o berçário, e maior a quantidade de adulto. Tá? Então, salvo engano, para 5 crianças é um adulto. Então, fora o auxiliar. Então, há esse cuidado na legislação em relação à quantidade de crianças por adulto nos espaços infantis, exatamente porque se entende que as crianças, elas têm uma dependência físicas, emocionais, e até vitais. Um berçário, por exemplo, você tem que dar mamadeira, trocar a fralda, então precisa, e é o tempo todo, então precisa poucos bebês e um número maior de adultos, diferente de uma sala de 5 anos, que o número de adultos já é maior para uma quantidade maior de crianças. Então, há esse cuidado, isso está legitimado, tá? Isso é regimentado, isso é lei, isso a quantidade de criança dentro de um espaço infantil é uma política de garantir o direito da criança, a sua própria segurança, tá? Agora, isso do ponto de vista legal e teórico. Do ponto de vista prático, real, a gente vê absurdos. Eu já fui assim, em Goiânia, aqui, e acontece em todo município. Às vezes, assim, 15 bebês, uma pessoa. Ou então, 30 crianças de 4 anos com uma pessoa e a outra que passa para dar água, para dar... Então, assim, essas irregularidades, né, e essas absurdidades, ao meu ver, existem, tá? Então, não deveria, mas por a educação infantil ser tão cara aos municípios, acontecem essas ilegalidades. Ser tão cara e uma demanda necessária, é uma demanda enorme. Se abrir, acho que 10 centros infantis em Viçosa, com certeza vai lotar, porque é uma demanda, os meninos estão nascendo o tempo todo, tá? Então, só para falar essa questão do espaço, dessa relação da criança, do conversar, e como controlar numa sala, né, que você usou a palavra sala aí. Então, esse controle aí, ele é garantido em lei, porque considera-se as próprias necessidades da criança e seus direitos, que passam pelo próprio espaço seguro e do adulto que lida com essa criança. Obrigada pela resposta. Acho que esse assunto, se a gente for ficar aqui, fica a tarde toda falando, discutindo, que vão surgindo várias dúvidas. Tem algumas questões que não foram respondidas. Eu peço desculpa por causa do tempo, não vamos conseguir responder todas. Eu queria agradecer a Milena, agradecer a professora Terezinha, por disponibilizar um pouco do tempo delas para estar aqui conversando com a gente, falando um pouco desse assunto para todas as pessoas que têm interesse. Queria agradecer também a todos que estão aqui presentes. Obrigada por participarem do nosso evento. Queria lembrar que no próximo semestre teremos o próximo Compartilha PET, que será o 7º Compartilha PET. Fica aqui já o convite para esse evento. Queria lembrar também que para todos assinarem a lista de presença, não esquecerem de assinar a lista de presença para terem o certificado. Se inscrevam também no canal do YouTube, deixe aqui o like no vídeo. E agradecer mesmo a presença de todos. Muito obrigada pela presença e até o próximo evento. Obrigada, Milena. Obrigada, Terezinha. Eu que agradeço. Eu peço desculpa pela inexperiência, né, nas respostas e na apresentação, mas espero que tenha conseguido esclarecer pelo menos um pouquinho, o mínimo.
E agradeço ao PET, agradeço a você, Vilmara, a professora Terezinha, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. Nós que agradecemos. Agradeço também a presença de todos os participantes, as pessoas que estarão aí depois vendo essa live. Agradeço a presença da Milena, aprendi muito. Vilmara também, parabéns. Parabéns ao PET, parabéns a todos os estudantes que estão envolvidos nessa iniciativa. Parabéns à professora Cristiane Baquinho, Departamento de Educação, o CCH, a UFV. É com muita alegria que a gente faz esses trabalhos, compartilha, e um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo evento.